Queridos e amados irmãos, mais um Em Foco com Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, palavra de Deus que nos edifica, nos abençoa. Nós vamos estar ouvindo hoje o livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 6 tão somente. Iremos orar ao Senhor após a leitura deste versículo para a glória de Deus e vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco, amém? Diz assim: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por falar conosco. Toma, Senhor, cada um daqueles que estão ao alcance, Senhor, da nossa voz, que, ó Pai querido, a Tua palavra venha edificar, abençoar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, te agradecemos, amém, e graças a Deus. Queridos, vamos fazer uma retrospectiva da história de Ruth, né? A Bíblia diz lá em Ruth, capítulo 1, né? Fala sobre Noemi e suas noras. Ruth era uma das noras, junto com Orfa, né? As duas eram casadas com os filhos de Noemi. E nós vemos que quando os filhos de Noemi morrem, né? As noras de Noemi passam a ficar viúvas, né? E aí Noemi despede, né, as duas para que as duas viessem se casar, viessem a procurar, né, outro relacionamento para que possam dar continuidade às suas vidas, até porque elas eram novas ainda, né? Elas poderiam seguir a vida delas e Noemi não fez de ninguém presa sua, muito pelo contrário, ela simplesmente liberou as suas noras, até porque ela tinha uma visão, ela como uma pessoa mais velha, como uma pessoa mais antiga, ela tinha experiência de vida. Então Noemi, ela já estava vendo o problema lá na frente, ou seja, quando alguém fala alguma coisa para você, e se essa pessoa está mais tempo no Evangelho, quando essa pessoa está mais tempo no Evangelho, né, e ela vem com um conselho para você, é para que você seja abençoado, é para que você, né, realmente venha achar o caminho, né? Às vezes estamos tão decididos, né, naquela decisão, na nossa vontade, que nós esquecemos muitas das vezes que é necessário nós termos uma pessoa para nos aconselhar, para nos ajudar, para nos iluminar, né? Iluminar o nosso caminho. É claro que o primeiro de todos é o Senhor nosso Deus. Nosso Deus é o nosso conselheiro, nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso melhor amigo, né? Mas nós não podemos esquecer que na Terra nós temos pessoas que devem ser essas pessoas ao qual nós devemos contar as nossas situações, as nossas dificuldades. Pessoas que vêm para nos orientar e nos ajudar verdadeiramente a fazermos a escolha certa. Então o que acontece? A órfã, ela foi embora. Ela foi embora, foi reconstruir a sua vida, era direito dela. Mas a Bíblia diz que Ruth, ela não quis ir embora. Ruth, ela desejou ficar com a sua sogra. Ela desejou ficar com a sua sogra. Ela desejou continuar com a sua sogra. Ela desejou ajudar a sua sogra. Então nós vemos aqui que ninguém na terra deve ficar sozinho. Porque o próprio Deus faz essa movimentação. O próprio Deus comove os corações. Então quando uma pessoa decide, né, não querer compartilhar o seu problema, a sua dificuldade, independente da grandeza, do tamanho do problema, quando essa pessoa resolve falar, essa pessoa acaba recebendo de uma pessoa que é mais experiente, que tem mais tempo que ela no Evangelho, né, ou uma pessoa até mais anciã, ela acaba recebendo uma boa orientação para que ela possa superar aquela dificuldade. Isso é muito interessante, porque ninguém pode guardar problema para si mesmo. Ninguém pode dar uma de orgulhosa, de orgulhoso e achar que pode se conduzir sozinho, igual a órfã. Ela foi conduzir a sua vida. A Bíblia, vocês verem, a Bíblia nem cita mais o nome de órfã. A Bíblia não fala mais dela. Então nós vemos aqui
o perigo que é de não sermos lembrados, o perigo que é de uma pessoa não ter um memorial da pessoa diante de Deus. Isso é perigoso. Então, o que nós queremos falar para os irmãos no dia de hoje? O texto citado fala que, no versículo 1 em diante, no capítulo 3, fala que Noemi dá um conselho para Ruth, né? A Noemi fala para Ruth: Ruth, vai lá para a eira, né? Porque Boaz faz parte da minha família, ele é da nossa família, e ele vai passar por lá, ele vai estar lá, né? E aí Deus vai, né, dar essa provisão através de Boaz. Deus vai nos abençoar através de Boaz. E ela seguiu a orientação, Ruth ouviu o conselho. A diferença, né? Existe uma diferença muito grande, ouvir o conselho e fazer o que é ensinado, né, do que ouvir o conselho e não querer seguir o conselho. Qual foi a consequência de Ruth ouvir esse conselho? Eu vou dizer para você: Ruth teve provisão, não só para ela, mas teve provisão para a sua sogra, ok? Então, ela foi a fonte que abençoou até mesmo aquela que deu uma boa orientação para ela. Ou seja, ela foi o canal que Deus abençoou através de um conselho de uma anciã, de uma pessoa mais antiga, né? E através desse conselho ela foi abençoada e ela pôde, através de ser abençoada, poder abençoar a sua sogra. Ela não esqueceu da sua sogra. Uma coisa linda a história é linda. Mas o que Deus tem para falar mais ainda para você nesse dia? Quem ouve conselho, quem compartilha conselho, quem compartilha problema, quem procura conselho, quem executa, ou seja, faz o que é ensinado, é abençoado, é abençoada. Por quê, pastor? Onde se entra uma bênção maior nessa história? Ruth casou com Boaz. E aí eu quero convidar você, rapidamente, antes de nós encerrarmos, a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo de número 1. Você vai entender. Capítulo 1 de Mateus diz assim, lá no versículo de número 5, olha o que diz aqui. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, né? Olha só, Boaz é da genealogia de Raabe. Raabe, sim, aquela Raabe, a prostituta, né? Que salvou os 2 espias do Senhor, né? E que foi, inclusive, foram a única família que foi salva foi a família de Raabe, né? Das muralhas de Jericó, da história de Jericó. Ela foi a única, e junto com a sua família, a serem salvos, porque o restante foi tudo morto. Raabe entrou na genealogia de Jesus, e aí o texto diz aqui que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz é filho de Raabe. Olha só que coisa tremenda. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Olha só que coisa tremenda. Então, o casamento de Boaz com Ruth gerou Obed. E Obed gerou a Jessé. Quem foi Jessé na Bíblia? Jessé, o pai de Davi. Então, irmãos, olha que coisa linda a história. Essa mulher, Ruth, ela foi lembrada e foi colocada na genealogia de Jesus. Quer ser lembrado pelo Senhor Jesus Cristo? Quer ser lembrado por Deus? Seja obediente. Saiba que ninguém pode ter problema sozinho, ninguém pode se conduzir com os problemas sozinho. Há sempre alguém que você pode, sim, compartilhar. Procure o seu pastor, procure o seu bispo, procure o seu apóstolo, procure a autoridade espiritual da sua igreja. Conte a sua dificuldade, conte o seu problema, sim. Ele será sábio em te orientar e te dar um bom conselho para que você seja abençoado para a glória de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Esse foi mais um Em Foco com Deus. A paz do Senhor a todos.